Carta aos Hebreus, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 32. Todos encontraram aí? Amém? O nosso texto bíblico, ele diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como um espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos corparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem galardão. Com efeito, tendes necessidades e perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Verso de número 37, ainda fala assim: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Pai, nós te louvamos. Nós queremos te agradecer pela tua vida em nós. Queremos te agradecer por essa livre consciência que o Senhor trouxe para nós. Livre consciência que o Senhor está gerando em nós a cada momento. Agora, nessa noite, nesse momento que nós estamos conversando, o Senhor está gerando uma livre e vive consciência em cada um de nós, Senhor. Isso é liberdade. Nós te louvamos pela salvação. Te louvamos pela cruz, pelo sacrifício eterno, feito de uma vez por todas, para nos trazer redenção, para fazer com que sejamos livres em meio a um mundo sentenciado, em meio a um mundo cativo, mas somos livres por causa da cruz. E nós te agradecemos por essa liberdade, Senhor. Pai, ensina-nos mais um pouco, ajuda-nos a caminhar, fortalece nossas juntas, nossos artelhos, ó Pai. E às vezes mesmo manco, trópico, mas o Senhor tem nos sustentado e nós pedimos, fortalece-nos a cada dia. Usa a Tua palavra nessa noite sobre nossas vidas, sobre a nossa mente, para nos fortalecer mais um pouquinho, para trazer mais confiança para nós. Nós pedimos, ilumina, Senhor, os nossos passos, Senhor, nessa terra. Dá-nos graça, dá-nos sabedoria, sustenta-nos a cada momento e que possamos estar enxergando com olhos iluminados, com olhos do Espírito, enxergando quão grande é essa salvação que está sobre nossas vidas, quão grande é a responsabilidade que está sobre os nossos ombros. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado em nome de Jesus, em nome de Jesus. Continuando com os meus votos, o meu desejo eu recebo que você esteja bem, uma perfeita saúde, com o coração tranquilo. Eu desejo que 2021 seja um ano de bênção, de vitória, de graça. E a gente sabe que é com muita tribulação, né? Fala assim, ó, com muita tribulação, mas em Jesus eu sou mais que vencedor sobre todas as tribulações. Muita dificuldade, mas sabendo que o Senhor ele vai nos conduzindo, nos dando vitória, nos dando graça. E
esse segundo domingo do ano de 2021, eu continuo aqui com esses votos de um ano novo feliz, de bênção, e a palavra que eu quero compartilhar, ou a gente já está compartilhando com os irmãos abençoados nessa noite, é uma orientação que também vem ao meu coração, e essa orientação é: continue livre com Jesus, não volte para a escravidão, não volte para a escravidão, mas continue como aquele ou aquela que foi liberta pelo sangue de Cristo, pela cruz, e com todos os direitos dessa libertação, dessa liberdade. A gente, quando a gente olha para esse texto, ou carta aos Hebreus, alguns entendem que foi Paulo que escreveu, que escreveu essa carta como orientação para os judeus convertidos, para os judeus que tinham sido alcançados pela graça de Cristo, judeus que viviam em práticas do antigo pacto, práticas da lei, judeus que viviam pelo sacrifício do templo, do santuário, pelo sacrifício de animais constantemente, de touro, de bode, sangue derramado de animais, para remissão, purificação de pecado. Mas o próprio autor, a carta, ele fala que é impossível que sangue de bodes, sangue de animais possam remover pecado. Era necessário que viesse aquele que é perfeito, Jesus Cristo. E veio, glórias a Deus. E sem empreender nessa autoria, se foi Paulo ou não, mas a gente também entende que foi ele. E a gente recebe essa carta como sendo uma carta que está aí beirando mais ou menos 2000 anos atrás, mas que continua bem atual. É atual para a tua vida e para a minha vida. Bem atual para a minha vida e para a tua vida. E esse texto ele fala de liberdade, fala de libertação e fala de posicionamento daquele ou daquela que é livre. A gente, quando a gente pega a primeira parte do primeiro versículo que nós lemos, interessante, algumas traduções ela deve falar assim, lembrai-vos dos primeiros dias de quando foram iluminados. A minha tradução ela fala assim, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores. Deve ter alguma tradução que fala assim, lembrai dos primeiros dias em que depois de iluminados. Tem alguma tradução que fala assim? Tu, Ivone? Tem, Isabel? A tua também? Lembrai-vos dos primeiros dias. Que primeiros dias foram esses? Quando a graça de Cristo chegou lá no coração da filha, do filho. Olha, tem algo aí mais poderoso, tem algo aí que é eterno, agora está chegando aí e vai remover aquilo que é imperfeito, aquilo que é defeituoso, aquilo que não serve mais. O autor que ele está falando, olha, lembra, traz à tua memória os primeiros momentos em que você foi alcançado pela graça de Cristo, que você foi impactado pelo chamado, primeiro momento que a tua vida era Deus, era Cristo. E quando a gente para um pouquinho só nesse primeiro versículo, lembrava-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentares grandes lutas e sofrimentos, ou seja, passamos por tribulação, por dificuldade, por injúria, pelo nome de Cristo, mas a gente com motivação, com determinação, a gente falava, eu sou crente, eu sou filho de Deus, sou nova criatura. E a gente pode lembrar que esses dias anteriores, acho que é pouca coisa trazer desânimo para os nossos corações. Se a gente for aqui ouvir de irmãs, de irmãos, olha, indo para a igreja debaixo de chuva, de ter que estar com 2 calçados, eu não sei se alguém passou por isso, levar um calçado na bolsa e o outro, lá na minha rua era um toleiro, né? O Júlio não está aí não, o Júlio para confirmar, era um toleiro, um atoleiro, e o Tiago já pegou o asfalto, mas ali era um atoleiro. E chovia, às vezes chovia muito, e antes do culto, mas a gente ficava assim, parou um pouquinho, pegava um calçado, botava na bolsa, ia com um velhinho, chegava na porta da igreja, trocava, nada nos desanimava. E quando alguém injuriava, a gente queria mais servir a Deus. E o nosso coração estava voltado para o céu. Lembra disso? E a gente pensava assim, se Jesus viesse agora, lembra disso?
E nada nesse mundo, a gente olhava assim, a gente nos prendia, nada nesse mundo, mas a gente dava valor às coisas espirituais. Primeiro amor, né? Alguns chamam de primeiro amor. E o Paulo está falando aqui, olha, lembrai-vos desse primeiro amor. Quando foram iluminados, ou seja, quando vocês foram transportados do império das trevas, quando o Senhor me tirou do império das trevas da ignorância, quando se fala de falta de luz, está falando de falta de conhecimento, falta de sabedoria para administrar as coisas, e nesse tempo de ignorância nós perdemos muitas coisas. Nesse tempo de ignorância, nós batemos de frente com muitas portas fechadas, porque a gente não tinha o conhecimento da chave que abre todas as portas, ou melhor, a gente não tinha os nossos olhos iluminados para verem que todas as portas estão abertas para os filhos de Deus, porque Ele abriu lá na cruz do Calvário. Aí chega essa luz maravilhosa, e quando a luz de Cristo chega, aquilo que é prática do legalismo, da lei, aquilo que é a prática da ignorância, aquilo que é falta de conhecimento, não tem como concorrer com a luz. Os irmãos passaram por isso, nós passamos por isso. Alguém chegou, eu lembro para mim que alguém chegou para mim, eu não sei, lembro se tinha 14 ou 15 anos, e falaram, você não gosta de cinema, não gosta de praia, você não... Mas a gente tinha um desejo que era servir a Deus, servir a Cristo. A gente falava de Jesus, a gente lia a Bíblia. O tempo vai passando, né? Parece que as coisas vão se moldando. O apóstolo Paulo aqui, ele está falando para um povo que tinha recebido a graça de Cristo, um povo que tinha recebido os dons espirituais, todos os dons espirituais, um povo que profetizava, um povo que curava. E passou-se um tempo e se falando, né, olha, ele está vindo, aquele que fez a promessa está voltando. E claro que, como filho de Deus e contemporâneo daquela época de Cristo, contemporâneo da época apostólica, o fenômeno maior, o acontecimento que ia marcar seria a volta de Cristo para aquela geração. Inclusive, eles estavam debaixo de uma promessa falada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Se eu não me engano, João relatou isso, Carlos. Jesus falando, olha, essa geração não vai passar sem que eu volte. Foi João que escreveu isso. Essa geração que está me ouvindo aqui, ou seja, os apóstolos, aqueles discípulos, aqueles que estavam ali próximo a Cristo. Essa geração, uma geração naquela época, 40, 50 anos, 60. E Jesus fala, olha, essa geração não vai passar, ou seja, ninguém vai morrer sem que eu volte. Ou seja, o coração deles estava voltado para a volta de Cristo, para a manifestação de Cristo em glória. Só que se passou 20, se passou 30, e a gente acredita que essa epístola foi escrita 70 anos depois da morte e ressurreição de Cristo. Aí se passa aquela geração e alguns vão olhando assim, caramba, ele não veio. E a fé ela vai balançando, vai mexendo com a fé. A gente está mais ou menos 2000 anos, mais de 2000 anos. Cristo veio, ressuscitou e voltou, e voltou, porque o Espírito dele habita em nós. O que nós aguardamos hoje é uma manifestação em glória. Fala assim, o meu Jesus, que iluminou o meu coração, que me encheu de graça, ele foi à cruz, ressuscitou, voltou e habita em meu coração. Fala assim, o que eu aguardo é ver o meu rei agora face a face em glória. Isso é promessa. Essa é a promessa. Então, ser iluminado é chegar a luz para nós, e essa luz já veio. E eu volto a falar, quando a luz vem, quando a luz chega, as trevas têm que ir embora. Pensa agora, a gente está aqui nesse salão, está iluminado, né? Aí pensa que a gente está chegando de noite e está tudo escuro. Quando a gente começa a acender os interruptores, vai acender as lâmpadas, a luz vai aparecer. O que vai acontecer com as trevas? Vai embora. Fala assim, no meu coração, iluminado, não tem mais lugar para ignorância,
não tem lugar para práticas anteriores, não tem mais lugar para aquilo que eu fazia no cativeiro. Tem um exemplo, eu acho interessante esse exemplo, a gente vê que os filhos não veem as promessas do Senhor, ou deixam de confiar, deixam de esperar, por não entender. A gente tem um exemplo com o próprio povo de Israel. O povo de Israel, quando ele sai do Egito, liderado por Moisés, Deus usando Moisés para trazer redenção para aquele povo, um povo que viveu 430 anos debaixo do cativeiro egípcio, um povo que trabalhava, mas não trabalhava para eles, trabalhava para os egípcios, um povo que não tinha um projeto para eles, porque eles viviam numa nação que não era a nação deles, e daqui a pouco chega a luz, vamos botar aí entre aspas, chega a luz para eles, chega Moisés. Moisés vai e tira aquele povo que vive ali gerações, 430 anos são gerações passando, e o que estava na mente dele era o quê? Escravidão, era cativeiro. Pensa em gerações ali vivendo, trabalhando para uma nação que não era uma nação, que não era a nação deles, humilhados. Pensa em alguém que coloca dinheiro no banco, mas não está depositando, eu não estou depositando para mim, estou depositando para o Egito. Quando eu estou amassando um barro para fazer tijolo, não é para fazer uma casa para mim, mas é para o egípcio. Aí vem Deus e fala assim, eu vou eliminar vocês, eu vou tirar vocês daqui, porque tem promessa para vocês. E vou levar vocês para uma terra que emana leite e mel. Promessa. Deus estava fazendo uma promessa. E um legado que vinha lá de Abraão. Um legado que vinha de Abraão. E esse legado que vinha de Abraão e passando por descendência, o próprio apóstolo Paulo lá em Gálatas, ele fala interessante isso. A gente vê que no intervalo da lei, é um pouco complicado isso, mas Moisés até a cruz, a fé ela fica meio que infrutífera no coração do povo, a fé ela fica ali parada. Mas quando chega lá atrás de Moisés, lá em Abraão, há um lampejo da fé, porque Paulo ele fala, aqueles que vivem da fé são filhos de Abraão, porque Abraão foi justificado pela fé. Então, o povo de Israel ele estava debaixo de um legado, debaixo de uma promessa que tinha que ter fé, tinha que confiar. E quando eles saem e na jornada para ir para a terra prometida, para o cumprimento do Senhor, mas era um povo que viveu por tanto tempo escravizado. Nós vivemos um tempo escravizado na nossa ignorância. E num momento de dificuldade, num momento de adversidade, o autor ele fala que lembra quando vocês foram iluminados e passaram por dificuldade, mas vocês não reclamavam da dificuldade, mas glorificavam a Deus, e até os seus espólios, a gente leu aqui, até os seus bens eram dados como espólios, porque vocês não se agarravam àquilo que vocês tinham de bens, porque tinha valor maior, que era a promessa que Cristo fez para vocês. O apóstolo Paulo falando isso, interessante. Mas o povo de Israel, isso é um paralelo para a gente pensar um pouquinho e refletir. Quando chega um determinado momento que falta comida, porque não faltou, na verdade. Tinha um maná, e alguns falaram que era uma semente desprezível, um pão desprezível, tinha um maná, mas era um alimento que descia dos céus, era a provisão de Deus. Deus ele sempre vai trazer provisão para nós, seja o deserto que nós viermos passar nessa vida, seja qual for a dificuldade que a gente vai enfrentar, Deus ele sempre vai trazer uma provisão para nós. Aí o povo reclama, mas esse maná, isso é ridículo. Aí Deus daqui a pouco envia cordonizes. Ou seja, Deus estava sustentando. E eles estavam com um coração iluminado. Moisés, um exemplo. Em parte, iluminados em parte. Mas por eles terem uma mente escravizada, o físico deles haviam sido libertos, o físico, nação. Israel agora estava se formando uma nação, um país forte, soberano. Essa era a vontade de Deus para aquele povo, para aquelas famílias, que todos fossem sacerdotes sobre a terra, que fosse uma nação forte e próspera. E Israel estava se formando. Mas a mente daquele povo, ou da maioria daquele povo, a gente pode falar de quase 98% que a gente só percebe que Josué e Caleb, 2 pessoas entram na terra prometida. Mas precisa vir uma geração nova para poder a mente deixar de ser escrava. Aí tem um momento, a gente vê isso em Êxodo e Números, que
o povo liberto, o povo já vendo as promessas do Senhor sendo cumpridas. Aí há um momentinho de escassez, né, uma dificuldadezinha, aí o povo começa a lembrar do Egito. Mas as cebolas, os alhos, isso está em Números, está em Êxodo também, Números, se eu não me engano, capítulo 10. Mas lá no Egito a gente recebia chibatada, né? A gente vivia na ignorância, a gente não tinha direito, não tinha casa, mas tinha cebola. Mas tinha um Egito lá tomando conta da nossa vida, a gente não podia vender, não podia comprar. Mas a gente tinha alho, a gente tinha peixe dos egípcios, a mente escravizada. Se nós não tivermos a nossa mente, ou seja, a nossa consciência livre e viva pelo sangue de Cristo Jesus, a gente não consegue herdar nada nessa terra. O povo de Israel sucumbiu na adversidade, aquela geração não prevaleceu, porque apesar de estarem libertos, sem amarra, sem corrente, e estarem caminhando para a terra prometida, para a promessa, eles tinham uma mente escravizada. Olha para quem está do teu lado aí e faz assim por telepatia, não fala não, né? Não. Faz assim, como é que está a tua mente aí? A tua mente, ela continua livre? A tua mente continua iluminada? A tua mente continua recebendo os reflexos de Deus e continua aí sendo uma mente abençoada, livre e viva? Sem uma mente livre, sem a liberdade na nossa consciência, no nosso coração, a gente não consegue herdar nada. Mas glórias a Deus, porque Ele trouxe sobre nós uma livre e vive consciência, para a gente poder entender que nós temos os nossos corações iluminados, os nossos olhos iluminados, e a gente vai para frente, pegando aquilo que é herança nossa, vivendo das promessas da herança do Senhor Jesus para a nossa vida. Primeira coisa que a gente precisa entender: nós não temos mais o direito, nós não temos mais o direito de reclamar, porque a gente sabe quem nos conduz, a gente sabe quem é o suficiente sobre a nossa vida. A gente não tem mais o direito de murmurar e de dizer, mas lá atrás eu acendi uma vela e, mas lá atrás eu fazia. A ignorância não pode ocupar mais o lugar onde foi abundado pela luz de Cristo Jesus. Paulo estava falando para crentes, para hebreus, que haviam experimentado, olha só que coisa maravilhosa, experimentar os dons espirituais, falar na língua dos anjos, levantar as mãos, impor as mãos sobre enfermos e ver o enfermo sendo curado. Chegar para Jesus, pelo novo e vivo caminho, assim de coração aberto. Pai, eu estou aqui, eu sou teu filho, eis-me aqui, olha. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Ele estava falando para um povo que foi iluminado e chegava para o Senhor no mercado, no banheiro, no ônibus, não tinha metrô, não tinha ônibus, mas onde eles estavam? Senhor, eu vou conversar contigo agora. Senhor, meu dia é assim, assim. Ele estava falando para um povo que foi tirado da ignorância, porque não tinha direito de falar com Deus, mas precisava de um sacerdote. Um sacerdote, às vezes fraudulento, e muitas das vezes fraudulento. O que você trouxe aí? Trouxe um boi, trouxe uma galinha, trouxe um cabrito? Me dá aqui que eu vou falar com Deus, porque você não pode entrar no santuário. E Paulo estava falando para um povo que tinha experimentado essa iluminação de Cristo Jesus, de que poderia, de coração, com a mente, falar com Deus aonde quer que ele estivesse, de confessar os problemas igual nós fazemos, né? No banheiro, né? Quantos de nós, às vezes, no banheiro, às vezes sentado, às vezes deitado, às vezes até assim, meio dormindo, meio acordado, né? Às vezes, aí alguém vai falar assim, mas Deus, ele não... Acho que Deus, ele não ouve a oração de quem está deitado. Deus, ele diz que ele não ouve a oração de quem está num banheiro. Ele fala, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele fala que nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Se nós formos para o banheiro, se nós sentarmos no vaso, ele vai estar com a gente ali, vai estar ouvindo a tua voz. Mas no tempo da ignorância, nós entendíamos assim, isso aqui é um local santo. Não, eu tenho que estar lá na igreja. Eu tenho que ter um sacerdote para pegar o meu cabritinho e eu não posso nem entrar. Aí o autor dos Hebreus, ele fala assim, povo, acorda.
Essa luz que está dentro de vocês, ninguém pode mais apagar. Só se o coração de vocês titubearem, ou o próprio coração de vocês emanarem alguma dúvida, ou se vocês quiserem voltar lá atrás. Ele estava falando isso. Voltar a acender uma velhinha ali para São Longuinho. Não tem São Longuinho, né, pessoal? Para dar... Não é São Longuinho que traz dinheiro? É, Carlos? É, Fatinha? São Longuinho, não tem um tal de São Longuinho aqui? A Fatinha... Era. A gente... Santander. Esse... Não dá não, tu tem que ir lá conversar com... A gente vê nessa carta aqui, quando se fala de, olha, vocês foram iluminados. Interessante que no próprio capítulo 10, ele diz assim, você que recebeu a graça de Cristo, recebeu o Espírito Santo. Quantos tem um Espírito Santo? Fala assim, eu tenho. Ele habita em nós. Fala assim, ele habita em mim. Aí ele fala assim, você que recebeu o Espírito Santo, você não tem mais o direito de estar subindo num local alto para buscar o Espírito, porque ele já está em você. Ele está falando isso aqui. Você que já tem uma luz, que é a maior luz que existe no universo, no mundo espiritual, que é a luz do próprio Deus. Você já tem essa luz dentro de você brilhando, você não tem mais o direito de acender uma velhinha para mais ninguém, porque a luz maior habita dentro de você. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Fala assim, há uma luz poderosa que ilumina o meu coração, que ilumina a minha vida, que ilumina os meus passos nesse ano de 2021, que vai trazer bênção, prosperidade, que vai fazer eu vencer toda e qualquer dificuldade, que vai fortalecer a minha confiança. A palavra confiança é interessante, o povo de Israel não tinha essa confiança. Confiança significa um espírito disposto a encarar desafios. Confiança é isso. Confiança é ter o espírito, a disposição de espírito para enfrentar dificuldades, para enfrentar crises e vencer em o nome de Jesus. Confiança em Cristo Jesus. E interessante no capítulo 10, nesse capítulo 10 mesmo ele fala assim, vocês que receberam essa unção, esse poder, essa maravilha, essa revelação, quando vocês começam a dar um passo atrás, dois, e buscar as práticas antigas, e pensar que é através dos sacrifícios de vocês, e acender vela para não sei quem, e pedir a não sei quem, e voltar a falar com o sacerdote, porque tinha judeu batizado no Espírito Santo, tinha judeu com dons de profecias, de revelação, dons de línguas, dons de cura, mas por causa da demora de Cristo voltar, mas porque veio algumas dificuldades, algumas adversidades, e adversidades são normais na nossa vida. Nós falamos aqui domingo passado, tem a diferença da filha, do filho de Deus que passa por dificuldade, e aqueles que ainda não foram iluminados, porque a filha, o filho passa, às vezes chorando, mas sempre dando glória, sempre cantando com lágrimas nos olhos, sabendo que está semeando, mas vai estar colhendo, vai voltar com seus molhos, com um sorriso nos lábios. Aquele que não foi iluminado vai murmurar e vai morrer na praia. Ele fala assim, para quem recebeu, quem foi batizado no Espírito Santo, quem entende que só há um Deus poderoso, que tudo aquilo que os sacerdotes faziam, que o templo já não existe mais, porque um novo e vivo caminho foi feito, foi estabelecido, a própria carne de Cristo Jesus, para esses que voltam para as práticas antigas, para as dúvidas, para as faltas de confiança, para a falta de confiança, para ficar, será que Deus faz isso mesmo? Será que existe paraíso? Será que eu sou uma filha? Será que eu sou um filho? Será que Deus é comigo? Ele estava falando, simplesmente resta uma certa expectativa horrível de juízo. Interessante que o autor ele fala assim, para aqueles que receberam tudo isso, que receberam a porção do Espírito Santo, não tem mais arrependimento, não tem mais o que fazer. Entenderam essa parte? Está no capítulo 10 aqui, a gente vai ficar muito tempo para explanar, mas esse mesmo capítulo 10 ele fala assim, para todos aqueles que experimentaram, fala assim, eu experimentei.
Todas, fala assim, todas as bênçãos. Ou melhor, fala assim, eu estou experimentando. Eu estou vivendo. Inclusive hoje eu estou vivendo as bênçãos do Senhor. Amanhã, segunda-feira, nós vamos estar vivendo as bênçãos do Senhor. Se nós renunciarmos tudo isso, nós vamos procurar não sei quem, são não sei o quê, e buscar, e procurar um sacerdote para entregar o nosso cabritinho. E toda vez que eu for procurar, vocês não estão entendendo? Toda vez que eu for procurar um sacerdote para ser, me fugiu agora a palavra, como é que é, Tiago, que fala, não é cobertura espiritual, não, eu tenho que ter alguém para estar, meu Jesus, me fugiu agora, intercedendo, mas tem uma palavra que é usada. Caramba, quando eu ouço essa palavra, eu falo assim, Jesus, ele fala, né, usando até Pedro, ele fala, vós sois o sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, falando para os filhos de Deus. Aí, às vezes, aquele que é nação santa, sacerdócio real, vai procurar alguém, me fugiu agora, Carlos, a palavra, para ser mediador, para ser intercessor, mas tem uma outra palavra que, caramba, a lei ela foi dada como o quê? Até que a graça chegasse? Tem essa palavra que está me fugindo agora. Intermediário, mas tem uma outra palavra. A pessoa quando vai assinar um documento para outra pessoa. Tutor. Tem filhos de Deus abençoado com todas as bênçãos, iluminados, que não dão um passo sem falar com o seu tutor, sem falar com o seu pastor, sem falar com o seu bispo. Não compra, não vende, não namora, sem falar com... Olha, se Deus não falar por mim, não faz não. Olha para quem está do teu lado e fala assim, Deus fala com o pastor, Deus fala comigo, Deus fala contigo, porque nós já fomos iluminados pela graça dele. É um contato 24 horas por dia. Confiança, a gente precisa ter confiança. Para a gente finalizar, que a chuva está passando, uma outra parte ele fala assim, versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem grande galardão, a recompensa. Com efeito, tem de necessidade de perseverança, para que, havendo feito vontade de Deus, alcancei a promessa. Ou seja, essa fé, essa graça que está em nós, ela precisa ser alimentada todos os dias, ela precisa ser exercitada. Não é uma coisa que vem assim numa vigília, num louvorzão, ou num culto que foi uma benção, e fica ali para aquele... Não, é uma coisa cotidiana, é todos os dias. A fé que Deus colocou nos nossos corações, o poder dele, é uma coisa para ser exercitada todos os dias. É para falar para o bêbado, para falar para o maconheiro, é para falar para aquele que está perdido, é para falar de Jesus sempre. Sem a gente pensar assim, será que se eu levantar minha mão, vai porque Deus te iluminou e te abençoou para isso? Mas eu vou ter que chamar lá o meu pastor, vou ter que chamar... Não faz isso não. Levanta a tua mão lá na tua casa. Às vezes, coisas que é para você resolver dentro da tua casa. Levanta a tua mão assim, fala assim, o Senhor já me capacitou. E Ele vai me usar, Ele continua assim, versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo... Tem alguma Bíblia que fala assim, ainda um poucochinho de tempo? Tem alguma tradução aí? Tem, Arete? Ainda um poucochinho de tempo, aquele que vem virá e não tardará. Olha só, a promessa que a igreja apostólica primitiva aguardava assim com um coração determinado, era a manifestação de Cristo. E essa era a promessa assim, que eles aguardavam. Eles viam os milagres acontecendo, viam as bênçãos de Deus sobre a igreja, mas tinha que acontecer essa promessa para o desfecho. E a gente sabe que muitos desanimaram. Quando a gente pega a história da igreja, época de 70, a invasão de Jerusalém, sob o comando do general Tito Vespasiano, que era o imperador, muitos cristãos renunciaram à fé, porque viram a perseguição, viram a guerra, mas não viram a manifestação de Cristo. Aí Paulo ele fala assim, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Quantos estão aguardando a manifestação de Cristo aqui? Quantos esperam ver o Senhor face a face com um corpo glorioso? E a gente já está aí, né? Eu estou com meus 53, né? Fatinha está com seus 20 e pouco.
Maria José está com seus 20 e pouco, Carlinhos, não é isso? A gente ainda não viu a manifestação. A gente sabe que o Pai habita aqui, não é isso? Fala assim, Jesus habita em mim. Aí, Paulo ele fala assim, ó, vocês ainda não viram. Interessante que há 2000 anos atrás, Maria José, há 2000 anos atrás, ele falava assim, ó, falta só um pouquinho de tempo. Ou seja, aquela geração tinha na mente dela que eles não iam para o túmulo, para a sepultura, sem ver essa manifestação. Sem estar com Jesus no paraíso, com o corpo glorioso. Eles estavam aguardando. E muitos desanimaram porque a geração já estava passando e não tinha acontecido. Aí é interessante que ele fala assim, nessa orientação que traz para nós hoje. A gente aguarda essa manifestação em glória. A gente sabe que há promessas para a nossa vida terrena e há promessas maiores na vida espiritual, no plano espiritual. Mas ele não aconteceu, pastor, ainda não aconteceu. Aí ele fala assim, ó, todavia, vê o versículo 38. Interessante isso. Olha, Jesus está e para manifestar e com seus santos anjos, a gente vai estar morando com ele em glória. Ah, mas o pastor ainda não vi isso. Olha, tanto tempo, o meu avô falava e pregava assim, e não aconteceu. Aí no 38, se eu não me engano, ele fala assim, ó, todavia, não é isso? Né? Acho que professor de português aqui tem, acho que é conjunção coordenativa. Todavia, entretanto, mais, contudo, não é isso? Quando se fala assim, mas isso aqui não aconteceu. Olha, todavia, olha só o que ele fala aqui, para nós isso, ó. Todavia, o justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se compraz a minha alma. Para a gente finalizar, me veio à memória uma seguinte situação na Bíblia. A gente está aqui aguardando promessas, o Senhor, e entendendo que tem promessas já acontecendo na nossa vida, mas uma promessa maior, que é a manifestação de Cristo em glória. E me fez lembrar uma situação na Bíblia que eu vejo que Jesus ele se utilizou daquela situação até para exemplo para nós hoje. Certo príncipe da sinagoga chamado Jairo, ele tem a sua filha já à beira da morte. Evangelho de Marcos, capítulo 5, Lucas também fala, Mateus também fala, e ele vai ao encontro de Cristo e pede, Senhor, minha filha está morrendo, está doente, e eu preciso que o Senhor vá lá e impõe as mãos para que ela seja curada. E Jesus vai, vamos lá, Jairo. E diz que Jairo segue Jesus, e Jairo entendendo que Jesus estava indo para a casa dele para curar a filha dele. E chega num determinado momento, a gente sabe que o coração de Jairo, porque ele já tinha ouvido pelos testemunhos, o coração dele estava cheio de confiança, de fé. Jesus vai curar minha filha. E Jesus está com um foco na minha filha. E o objetivo de Jesus é a cura da minha filha. E Jairo vai seguindo a Jesus. Aí chega um determinado da caminhada de Jairo com Jesus, né? Aí Jesus fala assim, ó, vamos dar uma paradinha aqui. Tem uma mulher aí que está há 12 anos com um fluxo de sangue, com hemorragia. E assim como a tua filha, ela também precisa de cura. Mas, Senhor, a gente está conversando, não está na Bíblia. Mas, Senhor, a minha filha e Jesus, Jairo, olha só, misericórdia. Você está aqui para ser uma bênção e abençoar outras vidas. Eu estou aqui para abençoar vidas. E Jesus vai e cura aquela mulher. Há 12 anos sofria de uma hemorragia. E Jairo continua confiante. É interessante que abre-se um parênteses nessa história. E diz que quando Jesus cura aquela mulher e conversa, e a gente entende ali que demorou, não foi rapidinho. Havia uma multidão e multidão questionando Jesus, mas vai curar ela, é mulher, e ela está com esse problema, e pela lei diz que essa mulher tinha que estar nem aqui na cidade junto com ela. Jesus enfrentou ali, de repente, um dia, 2 dias ali, e Jairo fica esperando, e Jairo fica confiante ainda, e Jairo fica vivenciando o que Jesus faz com os outros, através da minha vida, através da tua vida, e ainda que a minha filha está lá, à beira da morte, mas o Senhor já falou assim, Jairo, eu vou lá na tua casa, eu vou curar, fica tranquilo. A nossa vida é assim. Todavia, ele diz assim, ó, o justo viverá pela fé. Viver pela fé é entender que o Senhor opera na minha vida, que eu sou uma bênção, que eu sou iluminado, que eu tenho a graça de Cristo, que as minhas mãos curam, as tuas mãos curam. Viver pela fé é entender que eu estou aqui para ser bênção e abençoar outras vidas, e que nessa minha caminhada, ainda que eu esteja passando por uma dificuldade, um aperto tremendo no coração, como o Jairo estava passando, importa, eu tenho que entender que importa que a glória de Deus seja manifesta para todos aqueles que Ele quer
E Jairo começa a entender isso, e a confiança de Jairo começa a ser fortalecida. Essa é a todavia que o autor aqui aos Hebreus ele fala: olha, a tua promessa não chegou ainda, né? Não chegou ainda falta um pouquinho de tempo, mas não chegou ainda. Olha, mas todavia você tem que aprender a viver em confiança, de fé, e viver de fé é exercitar aquilo que está dentro do teu coração até pelas outras pessoas. E a gente entende que Jairo ali, com aquela confiança que estava no coração dele, em Cristo Jesus, para curar a filha dele, estava exercitando sobre a vida daquela mulher. Assim é a tua vida e a minha vida. Não desanimes, não desanimes. Aí, ainda nesse fato, e depois que Jesus cura a mulher, e segue com Jairo, e a gente vê que nesse momento, quando ele segue com Jairo para a casa de Jairo, alguns chegam e falam assim para Jairo: Jairo, deixa o mestre, não incomoda mais ele não, que tua filha já morreu. Não é assim o texto? E alguns já falaram assim para Jairo: Jairo, descansa aí com a tua fé, estaciona aí, porque o que era para acontecer com a tua vida não aconteceu. E Jesus fala para Jairo: olha, e chega para aquelas pessoas: vocês não vão entrar na casa não, vocês vão ficar lá de fora. E entra com Jairo, e Jesus cura a filha de Jairo, mostrando para Jairo que aquele que espera, para aquele que confia, para aquele que tem um coração iluminado, sempre vai haver possibilidade, sempre vai haver caminhos, sempre vai haver portas abertas, janelas do céu vão estar sempre abertas. Continue com a tua confiança, continue com o teu coração livre, porque Jesus te libertou. 2021, que continue com a tua vida vivendo com uma liberdade que Cristo te alcançou em todos os teus passos. Não volte para a escravidão, não volte para a ignorância, ainda que nós passemos por alguns desafios nessa vida. E a gente vai entender que até nesses desafios, até nessas crises que porventura a gente possa estar passando, Jesus vai estar nos usando, vai estar abençoando outras vidas através das nossas crises. Ou melhor, através das crises que a gente vai estar passando. Jesus vai estar abençoando outras pessoas através do teu testemunho, porque há confiança em você. Continua seguindo livre em nome de Jesus. 2021 de bênção, de paz para nós, em nome do Senhor.